Fala galera do YouTube, antes de você ver esse vídeo muito bom para você, eu quero pedir para você um favor, clica já aí no gostei, vai deixando o seu like aí pra gente, que ajuda muito na divulgação do canal. Isso é simples, é só você vir aqui, ó, você vai clicar nesse joinha, vai ficar azul, vai aparecer as suas redes sociais, é só você aí divulgar então o vídeo nas suas redes sociais, postando os nossos vídeos, tá bom? Clicando aqui em postar e aí você já está ajudando o nosso canal. Forte abraço, Deus abençoe, fique com esse vídeo e até a próxima. Pai, Senhor, queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos aí à nossa segunda aula do curso para novos convertidos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique atento, pegue aí papel, caneta, um caderno de preferência, para você anotar todas as referências que nós estaremos passando para você e tudo aquilo que é importante para você estar marcando, lembrando. Lembre-se que nós guardamos 10% apenas daquilo que nós ouvimos. 30% daquilo que nós anotamos. Então, assim, tem uma escala para ser seguida. Então, se você anotar e estudar, você vai guardar muito mais daquilo que Deus vai estar falando ao seu coração. Reveja, veja de novo, veja novamente, ouça a palavra de Deus aí durante alguns dias nesse estudo e participe, leia o que está escrito, escreva, tire suas dúvidas, para que você possa reter o máximo de conhecimento possível. Isso é muito importante, tá bom? Na aula passada nós vimos algumas coisas interessantes e importantes. A última coisa que nós vimos ali, deixa eu ver algumas coisas aqui para você. Nós vimos, em primeiro lugar, nós vimos o conceito de pedras fundamentais, o que significa pedras, fundamento. E aí a gente teve aqueles desenhos, né? Depois nós vimos a igreja de Jesus Cristo, né? Aí lemos alguns versículos, vimos ali depoimento de Paulo, de Pedro, fundamentos da igreja, o correto, o incorreto, né? Nós vimos isso também. E depois nós vimos pedras fundamentais, o que é os 7 fundamentos, né? As pedras deste fundamento, quais são? E depois não lançando de novo fundamento, a gente viu também sobre isso. O edifício, pedras vivas, foi onde nós paramos. Então C é o edifício, pedras vivas. Paramos aqui na instrução passada. Eu quero falar para você que, deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma melhoradinha. Eu quero falar para você que esse estudo vai com certeza transformar muita coisa na sua vida, vai te fazer entender muitas coisas. Então é importante que você participe, compartilhe com pessoas também, para que muitas possam entender. De repente você não é um novo convertido, está convertido já há um bom tempo, mas não tem esses fundamentos. Então é importante para você aplicar esses fundamentos na sua vida, porque se você não aplicar eles na sua vida, você pode estar vivendo em fundamentos errados. De repente, querido, se você tem vivido fundamentado em coisas erradas, isso aqui vai te fazer convergir para aquilo que é correto, aquilo que é certo. Amém? Então vamos hoje estudar, começando aí o C, o edifício. Entre parênteses você coloca pedras vivas. Nós somos pedras vivas, né? A nossa vida nós somos pedras vivas. Nossa vida é uma pedra, vamos dizer assim, viva, né? Como nós falamos na aula passada, quando Pedro chega para Jesus e fala que ele é Cristo, e aí Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Nós explicamos sobre o que significa isso, né? Então nós somos pedras, pequenas lascas, e Jesus é a pedra que ele vai edificar a igreja, é a rocha, na verdade. Sobre esta rocha, não pedra, mas vem de Petra, né, que é rocha, edificarei minha igreja. Então sobre essa rocha Jesus está falando, que é Jesus, ele edificará, estaria dando edificação à igreja, como início, e edificaria a igreja dele nessa rocha. Depoimento de Pedro está em 1 Pedro 2,5,
começando aqui sobre essa matéria do edifício. 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que interessante então o que está falando aqui em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Ele fala que nós somos pedras vivas, ok? Então, continuando, para mostrar para a gente que nós somos aí pedras vivas. Também o depoimento de Paulo, que está em 1 Coríntios 3,10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí depois, continuando, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Olha que interessante então, 1 Coríntios 3,10, eu li até o 11, depoimento de Paulo. Paulo diz que ele foi o arquiteto, mas outro vai edificar sobre ele. Ou seja, ele fala aqui, o fundamento ele colocou, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Interessante. Agora, vamos falar sobre o 3 aqui, edificação bem ajustada. A intenção das partes depende do relacionamento sadio, juntas e ligadoras. E é isso que mantém as partes unidas e desenvolvendo-se. Veja que interessante, querido, o que fala aqui na palavra de Deus. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 16, diz assim, dele, versículo 16, capítulo 4, versículo 16 de Efésios, anota aí, hein, querido, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que interessante o que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, a igreja hoje perdeu um pouco da visão do que é o corpo de Cristo, e cada uma quer correr para um lado, só que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Já pensou se a cabeça quisesse ser o braço e o braço a cabeça? Não daria certo. Ou seja, cada um tem a sua função no corpo. Não há como uma perna ir para um lado e a outra para o outro. Não vai sair do lugar, vai ter confusão, vai ter problema. Ou as duas pernas não querem andar enquanto o corpo quer ir para frente. Isso não pode acontecer, né? Então, hoje em dia, muitas vezes a igreja de Cristo está dessa forma, cada uma brigando para ir para um lado, enquanto nós deveríamos fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo e entender que nós fazemos parte do corpo e devemos nos ajustar a Ele, ou seja, tendo Cristo como cabeça, e viver uma vida diante da presença de Deus como Ele quer, como uma família. Deus está restaurando os 5 ministérios da igreja, tá? Quais são os ministérios? Efésios 4, do 8 ao 12, fala sobre esses ministérios. Então vamos aqui em Efésios 4, do 8 ao 12. Vamos abrir em Efésios 4, do 8 ao 12. E diz assim, versículo 8. Por isso, foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele, preste atenção, e ele deu uns como apóstolos,
e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Vou dar uma pausa rápida aqui para falar para você que diz que só Jesus é o bom pastor, querido. Jesus realmente é o bom pastor, mas ele deu dom. Aqui ele está falando, ele deu, e ele deu uns como apóstolos. Quem deu? Jesus. Ele colocou uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como o quê? Pastores e mestres. Então, querido, vai estudar a palavra para entender que Jesus também colocou pastores, ok? E mestres, e evangelistas, e apóstolos. Em vez de ficar brigando aí, falando que só Jesus é o bom pastor, só Jesus é pastor, que não existe pastor na Bíblia. Então o que está falando em Efésios aqui, que o próprio Jesus colocou alguns como pastores? Isso é só abrindo um parênteses aí, para esse pessoal que fica falando isso aí, eu tenho que ouvir isso, o pessoal comentando isso nos comentários aí, porque não estuda a palavra, não estuda a Bíblia, não sabe, só fica vivendo do que os outros falam e não procura saber a verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Voltando aqui agora no versículo 12 diz, tendo em vista o aperfeiçoamento, olha o que tem em vista, por que Jesus deu esses dons, distribuiu entre as pessoas, aí alguns, e ele deu esses dons de apóstolos, de profeta, de evangelista, de pastores e mestres. Versículo 12 diz o porquê, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós que somos santificados através daquilo que Jesus fez. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos purificados através do que ele fez, ok? Tendo visto o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante então o que diz a palavra do Senhor. Vou ler o que está anotado aqui na minha apostila. A igreja nunca perdeu a visão. Deixa eu voltar para cima. Deus está restaurando os 5 ministérios da igreja, que está em Efésios 4, do 8 ao 12. A igreja nunca perdeu a visão de pastores e evangelistas. O apóstolo e profeta foram tirados da igreja pela religião e pela doutrina de homens. Engraçado, né? O mestre foi colocado na escola dominical. Oh, Jesus, tem misericórdia. Você sabe que o mestre está acima, é um dos maiores ministérios, né? E hoje ele é colocado para ensinar na escola dominical, em vez de estar ensinando pastores, evangelistas e tudo mais. Ou seja, foi completamente desestruturado isso hoje, nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele deu como ordem, né? Mas, enfim, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui para estar passando para você também. Voltando aqui, amados. Então, nós vemos aí que a igreja, ela nunca perdeu a visão de pastores e evangelistas, mas, porém, o apóstolo, o profeta foram tirados da igreja pela religião e pela doutrina de homens. O mestre foi colocado na escola dominical. Agora vamos ver qual é a função real desses dons. Função dos dons ministeriais. Você pode anotar aí, de repente, para que você possa ter esse entendimento futuramente. Apóstolo. O que faz um apóstolo? Para que serve o apóstolo? O apóstolo, que é um desses ministérios, ele funda igrejas, coloca as coisas em ordem, estrutura a igreja. Amém? Profeta. O que é o profeta? Para que serve? O que é esse dom? O profeta mostra a situação da igreja. Um exemplo, se a igreja está bem, se a igreja precisa de algumas coisas, ele, como os profetas antigos, ele levava a palavra para a igreja daquilo da parte de Deus. Evangelista, ganha as almas, é aquele que vai no campo, que vai lá buscar as pessoas, evangelizar as pessoas, trazer elas para Jesus. Pastor, cuida da igreja, cuida das ovelhas da igreja,
do local onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus. O mestre traz as revelações de Deus na palavra. Então o mestre é aquele que traz a revelação de Deus na palavra. Os apóstolos e profetas trabalhavam no fundamento. Os evangelistas, pastores e mestres trabalhavam sobre esse fundamento. Ou seja, os apóstolos e profetas, eles começavam a edificar a igreja. Eles fundavam a igreja e edificavam ela sobre Cristo. Faziam com que esses fundamentos do evangelho fossem edificados ali, fossem fundamentados ali. E aí, os mestres, pastores, evangelistas trabalhavam sobre esse fundamento que os apóstolos tinham iniciado, ok? Se a base da igreja for algum dom ministerial, ela é falsa. Dom não é base da igreja. Não se pode fundar uma igreja em cima de um profeta. Não se pode fundar a igreja em cima do pastor. Se ela for base da igreja, está errado, ok? Os dons ministeriais não são base. O fundamento, e sim Cristo. Os dons foram dados à igreja para construir sobre a base o que é Jesus. A base da igreja, querido, tem que ser Jesus. Aquelas igrejas que ficam fundamentadas nas pessoas, que tudo está na pessoa, porque a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, ou o dom da pessoa no caso, querido, está errado. A base da igreja, o fundamento da igreja tem que ser Jesus, senão não vai resistir. Senão, querido, não é a igreja de Cristo, mas a igreja de homens. Pedra 1. Agora nós estamos começando as pedras fundamentais. Pedra 1. Jesus é o Senhor. Vamos ler o que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46, e ver o que diz em Lucas 6, 46. Abre aí comigo a palavra para que você possa entender o que está escrito, ok? Então, Lucas 6, 46 diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Doeu, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha o que eu anotei aqui na minha apostila, para que a gente possa entender. Deixa eu achar aqui, ó. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Senhor é aquele que rege a minha vida e eu obedeço. Então, olha que interessante. O que é Senhor? É aquele que rege a minha vida, que me dá direção, que fala o que eu tenho que fazer e o que eu faço. Eu obedeço. E aí ele diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, será que ele tem sido o Senhor da nossa vida? É isso que nós precisamos parar e examinar. Veja o que diz no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 3. Vamos abrir aqui Êxodo, capítulo 15, no versículo 3, e ver o que a palavra nos ensina nesse versículo. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Então nós estamos falando de quem? De Jesus. Ele é o nosso Senhor. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2 e 3, também diz algo interessante para a gente ler, ok? Diz assim: eu sou Jeová teu Deus, que te direi, vamos voltar. Eu sou Jeová seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele é o nosso Deus e não teremos outros deuses diante dele. É isso que ele está nos ensinando. Isaías 45, versículo 5, vamos ver o que diz. Isaías 45, 5. E depois, para a gente não se perder aqui, tem mais no Isaías também, 42:8. Isaías 42:8. Então também já vou abrir aqui
para a gente poder acompanhar. Eu estou usando aqui a Bíblia online, tá bom? Fica mais fácil da gente acompanhar. Então, capítulo 45, versículo 5 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha que interessante o que Deus diz. Eu sou o Senhor. Não há outro, querido, além dele. Amém? Existe a verdadeira rocha, né? Existem duas rochas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é Deus, e a falsa e os falsos são os falsos deuses, os conceitos e crenças dos quais as pessoas se apoiam. Então existem duas rochas, a verdadeira rocha que é Deus, e as falsas, a falsa rocha, que são os deuses, são as idolatrias, que as pessoas se apoiam nesses conceitos, nessas crenças, né? Aí vamos agora para Isaías 42:8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então, mais uma vez falando sobre idolatria. Imagens de escultura é o quê? Toda imagem feita pela mão do homem. Isso é uma imagem de escultura, ok? Então veja que interessante o que a palavra nos ensina em Isaías 45:5 e 42:8. João também diz algo interessante. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo e sujeitas ao Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Então nós vamos ler aqui o que diz em João, capítulo 1, do 1 ao 5, para entendermos do que se trata esse versículo aqui. Pronto, abri aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo e sujeitas ao Verbo. Sendo Ele a origem, também é Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Verbo. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Então, aí nós entendemos que Jesus estava com Deus na criação de todas as coisas e que todas as coisas foram feitas por meio dele. E que nada do que foi feito se fez se não houvesse Ele. Amém? Sendo Ele a origem, então, também é Senhor de todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz algo também interessante para que a gente entenda sobre todas essas questões e por que Jesus é a nossa pedra fundamental. Por que nós devemos ser edificados sobre Jesus e não sobre as religiões e sobre as doutrinas de homens, mas sobre o Senhor Jesus. Isto é, no versículo 10 então de Efésios 1 diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, para que foi criada todas as coisas? Para que são edificadas? Para que nós estamos sendo edificados? Para convergir, para voltar a Cristo todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo, sujeitas ao Verbo. O plano de Deus sempre foi trazer tudo sobre o senhorio e a autoridade de Jesus. O que é senhorio? Autoridade. Ele é a nossa autoridade. Nós devemos então nos submeter a Ele para que nós possamos convergir, voltar ao princípio, voltar para Jesus. Convergir, o que significa? Levar, direcionar para o mesmo ponto. O projeto original era Jesus, ok? Eu vou colocar de repente um desenho aí para você entender. O projeto original era Jesus, o pecado desajustou, foi tudo bagunçado,
E restaurar, convergir, é voltar para o projeto original, levar na direção de Jesus todas as coisas novamente. Todas as coisas foram criadas por Jesus, pela palavra, ok? Jesus é o verbo, é a palavra. O que significa verbo? Palavra. Gênesis 1:1 vai nos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler então o que está em Gênesis 1:1 para que você entenda o que significa. Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, você deve estar falando, tá, mas eu conheço Gênesis 1:1. Vamos lá para Colossenses agora, 1:16. Colossenses 1:16. Para que a gente possa entender todas as coisas. Colossenses 1:16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Colossenses diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então vamos entender isso. Deus e a sua palavra são autoridade final, porque são criadores. Vamos então no 2 aqui, pulando para o 2, em Salmos 138, versículo 2, também nos mostra algumas coisas importantes. Diz assim, voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Olha Jesus então sendo exaltado acima de todas as coisas que foram criadas por ele e para ele. Depois aqui, vamos pegar aqui a apostila novamente, Salmo 119, 89 também diz algo sobre isso. Salmo 119, versículo 89. Diz assim: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Voltando aqui para a apostila então, quem cria tem autoridade sobre aquilo que criou, certo? Então mostrando que a palavra dele permanece para sempre e que todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por meio dele. Mostrando a você também que ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, vou dar uma pausa no vídeo. Eu preciso tomar uma água, minha garganta está seca, eu estou quase perdendo a voz de estar falando aqui essa meia hora direto. Ainda fui tomar água um pouquinho antes de começar e tomei água gelada, esqueci, errei, não posso tomar água gelada antes de falar, que isso atrapalha, enrijece a corda vocal e atrapalha a comunicação. Então vou dar uma pausa rapidinho, vou tomar uma água normal e aí eu volto, vou fazer mais um estudo aqui rápido para passar para você, reler aqui, relembrar algumas coisas para passar novamente para você. Aproveita aí para tomar um cafezinho também, para pegar um café, dá um pausa no vídeo, vai lá, pega um cafezinho, toma uma água, para você também conseguir compreender o que vai ser falado posteriormente, tá bom? Pronto, gente, já deu tempo de você tomar um cafezinho, tomar aquela água. Vamos então continuar aqui, amém? Vamos pro B de bola. Nós lemos então Romanos 9, 19 a 21. Deixa eu ver aqui. Romanos 9, do 19 a 21. Nós vamos ler agora, tá? Então aqui na apostila diz assim: como criador, Jesus deve ser dirigente. Então vamos ler o que diz aqui. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fazes assim? O oleiro não tem direito
de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Melhor, vou refazer esse versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres ou outro para uso desonroso? É uma pergunta. Então veja o que a gente aprende aí. Como Criador, Jesus tem poder sobre o que criou, não para escolher o destino. Ele não pode escolher o destino, céu ou inferno, colocando entre aspas aí. E isso vem do livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, aquele livre-arbítrio que Deus nos deu, nos faz com que a gente escolha o nosso destino, ok? Mas para tratar com a criatura. Então, como Criador, Jesus tem poder sobre o que criou, não para escolher o destino, mas para tratar com a criatura. C, vamos ao C, o plano de salvação. Agora vamos entender algo bem importante, esse é o último, deixa eu ver até onde vai o C aqui, bastante, então vamos terminar aqui no C. Vamos entender dois aspectos na pessoa de Jesus. Jesus, primeiro, deixa eu ver aqui também está certinho, ele é Senhor e ele é Salvador. Então vamos ler Romanos, capítulo 10, do 9 ao 10, para entender um pouquinho sobre isso. Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 13, na verdade, tá? Então vamos lá. Aqui diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos pular ao 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós entendemos que Jesus é Senhor e ele é Salvador, correto? É o que diz aqui. Posição que Cristo deve... Romanos 10, 9, 10 e 13 está então informando a posição que Cristo deve ocupar em nossas vidas. Confessar. O que significa confessar? Concordar com Deus a respeito da palavra. O que ele está querendo dizer quando ele diz em confessar? Concordar com Deus em respeito à palavra. Qual a atividade de um Senhor? A atividade de um Senhor é ordenar, e a de um Salvador é socorrer. Então ele é Senhor e Salvador. Ele ordena e ele socorre. A palavra-chave é Senhor. Senhor vem do original, vem de Curios. Curios é aquele, Senhor no original Curios significa aquele que possui. Quer anotar? Acho que é melhor, né? De repente Senhor vem de Curios. Curios é K de Karen, U-R-I-O-S. Coloquei aí na tela para você. Aquele que possui, aquele que tem o direito e poder de mandar, o dono, aquele que tem controle, mestre, autoridade suprema. Agora eu vou ler mais algo aqui para você. Jesus realmente é o nosso Senhor, a nossa autoridade suprema, né? A submissão total da autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. Mesmo na igreja, muitas pessoas, depois de convertidas, acham que são donas de suas vidas e continuam terminando em viver como pensam e acham que devem viver. Isso é achologia. Eu acho que é assim. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Isso é uma das coisas que as pessoas costumam falar por aí. Ninguém manda no meu nariz até ter uma gripe. Quando Cristo é o meu Salvador, eu faço o que Ele manda. Se eu quero o senhorio de Cristo na minha vida, de todo o coração, eu o busco, mesmo que isto ainda não seja não seja uma realidade. Deus vai considerar esse fato.
Como Senhor, Ele quer ter um controle total da casa. O diabo entra onde Jesus não é Senhor. Eu quero passar uma ilustração rapidinha para você, e é interessante essa ilustração. Certo jovem aceitou Jesus, e aí ele aceitou Jesus, foi para casa, glória a Deus, aleluia, vou mudar de vida. E ele senta na televisão, né, na frente da televisão, vai lá assistir uma televisão, e aí ele vai mudando o canal, de repente ele põe um canal impróprio, começa a assistir aquele canal. Ele ouve uma batida na porta, umas batidas, toque, toque, toque na porta da sala. Ele abre a porta, vê uma mão que vem de lá de trás da porta e dá um soco no olho dele. Ele fecha a porta, misericórdia, aí vai contar para o pastor. Pastor, o diabo foi lá em casa ontem e me deu um soco com o olho roxo. Aí o pastor, mas o que você estava fazendo? Ah, pastor, eu estava lá, né, em casa, estava sem fazer nada, e aí eu sentei na frente da televisão, e aí eu fui mudando os canais, aí chegou um canal ali, sabe, pastor, de umas coisas meio diferentes, um homem com uma mulher ali, fazendo umas coisas. Aí o pastor falou para ele, faz o seguinte, quando você for assistir televisão, chama Jesus para assistir com você, pede para ele selecionar o que você vai assistir. Ora, pede para ele. Aí ele foi para casa. Não, então vou pedir para Jesus assistir comigo, né? Esses canais, canal de televisão, vou pedir para ele selecionar o que eu vou assistir. E foi para casa, e aí sentou lá na televisão, na frente da televisão, orou, falou para Jesus, Espírito Santo, vem comigo, me ajuda a selecionar aí os canais que eu vou assistir, o que eu vou fazer. E nossa, aí foi uma bênção, assistiu e tal. Aí ele foi para o banheiro. Aí chegou no banheiro, ele foi tomar banho, aí veio uns pensamentos, começou a pensar em umas coisas aí começou a brincar com umas coisas aí, enfim, ouviu uns toques no vidro da janela, toque, toque, toque. Aí ele ficou curioso, abriu a janela do banheiro e pum! A mão veio lá de fora no outro olho dele. Aí ele vai para a igreja de novo com os dois olhos roxos. Pastor, meu Deus, o que aconteceu agora, filho? Então, pastor, nossa, eu fui para casa e eu fui assistir televisão e nossa, pastor, estava muito legal, estava muito bom. Eu assisti, eu orei, eu fiz o que o pastor falou, orei. Nossa, foi uma bênção, eu saí de lá edificado, assisti umas coisas muito legais. Jesus falou muito comigo através do que eu assisti. Mas aí, pastor, eu fui para o banheiro tomar banho para ir dormir, né? E aí eu estava lá no banheiro, sozinho, comecei a pensar em umas coisas aí. Aí eu comecei a pensar uns negócios, comecei a brincar. E aí eu ouvi no ouvido uns toques lá, bateu assim. Eu fiquei curioso, pastor. Aí eu fui olhar aí, o diabo estava lá fora, pastor. Pastor, ele me deu um soco, pastor. E aí eu não consegui nem dormir à noite, pastor. Aí o pastor falou para ele, filho, quando você for tomar banho, faz a mesma coisa que você fez quando foi assistir televisão. Pede para Jesus entrar lá e tomar banho com você. Pede para Jesus ficar lá com você, para o Espírito Santo ficar lá com você, colocar somente pensamentos bons na sua mente. Canta, louva, ora debaixo do chuveiro. Tá bom, pastor, vou fazer isso então. Então vou fazer isso. Ele foi para casa, voltou no dia seguinte para encurtar a conversa. Aí foi no culto, os dois olhos roxos e a boca roxa, inchado. Ah, pastor, meu Deus, o que essa menina aprontou agora? Querido, o que aconteceu? Então, pastor, olha, eu fiz o que o pastor falou. Nossa,
assisti televisão com Jesus, tomei banho com Jesus, foi maravilhoso, foi muito bom, pastor. Eu louvei, eu adorei, eu cantei, nossa, foi muito bom, foi muito edificante. Mas eu fui dormir. E aí, pastor? Eu lembrei que tinha umas revistas lá, sabe? Na hora que eu fui dormir, umas revistas assim, de umas mulheres sem roupa, sabe? Eu comecei a folhear as revistas e comecei a pensar em umas coisas. Aí eu ouvi um barulho na janela, sabe, pastor? E aí bateu na janela, eu fui abrir, eu fiquei curioso. E aí o diabo estava lá fora, pastor. E ele me deu um soco na boca. Aí o pastor riu para ele e falou: filho, você não entendeu ainda? Chame Jesus para fazer tudo com você. Em todas as áreas da sua vida, você vai ver que a situação vai mudar. Tá bom, pastor. Foi para casa. Chamou Jesus para assistir televisão. Aí o diabo bateu lá na porta. Toque, 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 toque. Aí quem que abriu a porta? Jesus. O diabo, opa, bati no lugar errado. Então entenda uma coisa, querido. É só uma ilustração, uma brincadeira aí para você entender alguma coisa, entender o que eu estou falando. Ele quer ter controle total da sua casa. O diabo entra onde Jesus não é Senhor. Deixe ele ser o Senhor da sua vida em todas as áreas da sua vida. Chame ele para participar de tudo. Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida. Como Senhor, ele assume a responsabilidade em cuidar e suprir todas as minhas necessidades e me capacita para cumprir a sua vontade. Muitas pessoas dizem que Jesus é Senhor, mas a obediência à vontade dele está limitada à vontade delas. No fundo, não estão dispostas a obedecer incondicionalmente. Quando ele é Senhor da sua vida, você obedece ele incondicionalmente. Vamos parar por aqui então. Esse foi o C. Terminamos aqui. E a próxima vai ser a partir da D, da letra D aqui da nossa apostila. Espero que você tenha compreendido e entendido. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, fortaleça a sua vida. Isso são coisas que você precisa entender, compreender nesses passos que você vai viver agora. Chame Jesus para ser Senhor da sua vida, para Ele estar em todas as áreas. Fundamente a sua vida nele, se fortaleça nele, busque conhecer a palavra dele. Você vai ver que sua vida vai mudar. Queria orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por essa aula, Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo e participando em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa ficar firmada nesse coração, como semente, Senhor, na vida de cada pessoa. Que ela possa brotar e florescer. Que cada um guarde a Tua palavra no coração e entenda o Teu senhorio, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e desde já eu agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Até a próxima aula, assim que Deus nos permitir, estaremos postando para você. Se tiver dúvida, na descrição do vídeo tem o Telegram, o nosso canal do Telegram. Pega no meu telefone lá, pergunta, faz as suas perguntas, o seu questionamento, para que a gente possa sanar todas as dúvidas, tá bom? Na aula passada teve uma pergunta da questão da pedra. Por que pedra? Pedro, pedra, Petra. Então a gente já respondeu para essa pessoa entender o que era direitinho. Porque ela disse assim: por que os católicos dizem que Pedro foi o primeiro Papa? Aí eu expliquei para ela a questão da interpretação de texto. A pessoa interpreta errado e entende errado, tá bom? Então é isso. Gente, forte abraço, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, assim que Deus nos permitir. Galera do YouTube, se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim, ajuda o canal aí a divulgar esse vídeo clicando no gostei. Você clica aqui, ó, nesse gostei, joinha, ok? E você divulga nas redes sociais, aí já vai estar ajudando. Então é só você colocar aqui, ó, por exemplo, Facebook, né? E aí você vai e coloca em publicar. Pronto, já ajudou bastante o canal. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.